Oi, gente! E aqui estamos mais uma vez com o Entre Amigos. E claro que vocês sabem que a pessoa que está aqui hoje é muito, muito especial, muito querida. É uma pessoa que eu queria há muito tempo trazer para vocês e consegui trazer esta pessoa hoje para você. Quem? Quem? Fábio Moura! Oi, pessoal! Finalmente deu certo. Eu tô Meu querido amigo. Entre amigos. Que bom ter você aqui entre amigos. Quero muito que você conte um pouco da tua história, porque a gente é fofoqueiro aqui. A gente vai ficar cutucando você até que você conte tudo. Não vou contar tudo, mas eu vou contar a grande parte, tá? Não precisa dar nome aos bois, mas conta tudo. Mesmo sem dar nome. Fábio, a gente começa querendo saber da tua vida. Como é que você começa a tua história antes de ser artista? Aonde pinta isso na tua vida? Então, a minha trajetória é até um pouco diferente do povo que vem, né? Fala assim, desde infância, desde criança e tal. Não, eu fiz faculdade de arquitetura. Você é arquiteto? Eu me formei em arquitetura, em 79 eu me formei. Até então, nunca tinha pisado num palco. Depois, nunca tinha pensado não. Mesmo. Eu gostava muito. Era espectador. Assistia, era um espectador, assistia muito, gostava, acompanhava, mas eu nunca havia cogitado a ideia. Né? Nem desconsiderado, mas eu nunca havia cogitado, não havia me passado isso. Depois de formado, eu trabalhei uma época na prefeitura, em Jundiaí, depois eu comecei a trabalhar numa empresa. Dentro dessa empresa, surgiu a ideia de organizar nos eventos de Dia das Crianças, de final de ano, fazer uma peça infantil, uma pecinha infantil mesmo, montar mesmo, escolher algum trabalho, uma peça infantil para apresentar para os filhos dos funcionários. E essa discussão foi numa mesa de executivos? Não, junto com a assistência social, eu já tinha começado a pisar em passarela, na verdade, eu desfilava. Você desfilava? Eu desfilava, eu fiz sapateado por um bom tempo, nessa época eu já fazia. Olha que antes de começar o teatro. Daí, como sabiam, né, apesar da timidez, eu me enfiava nesses lances também. Então, fui convidado para fazer parte do grupo e acabei até meio que encabeçando o grupo. A gente apresentou, montamos, o primeiro foi o Rapto das Cebolinhas. Quem dirigiu? Maria Clara Machado. Nós mesmos, como era um trabalho interno, né? Depois a Bomba do Chico Simão, daí a Bomba do Chico Simão a gente já começou a apresentar para a cidade. Olha. Participamos de festival na cidade. Qual era a cidade? Jundiaí, que eu sou de Jundiaí. Nasci em Jundiaí, até então eu estava em Jundiaí. Estudei em Campinas, fiz a arquitetura em Campinas e trabalhava em Jundiaí. Bom, esse trabalho, esse grupo, por um motivo ou outro, acabou desandando, não deu continuidade. Mas eu tinha gostado da experiência. Eu falei, quer saber? Quer saber? Me cutucou, né? Me picou. Então eu falei, eu vou continuar praticando. Procurei um curso em São Paulo, falei, pelo menos eu vou exercitar. Não que necessariamente eu não vou ser um ator, eu vou exercitar, eu vou fazer esse curso. Um curso de teatro? Fui fazer Macunaíma. Já foi fazer o profissionalizante? Já fui fazer o Macunaíma. Eles têm o PA1, PA2, né, que é o início básico, mas eu terminei, eu fui aprovado para continuar no profissionalizante. Eu falei, bom, vamos continuar. Tá bom, não tá? Tô gostando, tô curtindo. Aí o prazer vai ficando maior, né? A gente vai cada vez mais sendo contaminado. É maravilhoso. Então, eu gostei, eu curti, eu fui fazendo, eu acho que eu me saí bem e tal. Eu terminei o Macunaíma em 88. Me profissionalizei em 88. Aí um caso curioso, meu primeiro trabalho profissional em São Paulo foi substituindo Tiraboschi. Que o Tiraboschi, eu já conhecia o Tiraboschi por outros contatos e tal. E eu encontrei com ele numa feira, lá na Praça Roosevelt. Encontrei com ele e falei assim, eu estou saindo de um trabalho que eu faço, você não quer fazer? Eu acho que o perfil é legal para você. Tava no Maria de la Costa, pertinho também de onde eu morava. Falei, fui na hora. Isso foi de manhã, eu fui de tarde assistir. Você tinha acabado de sair do Macunaíma? Tinha acabado de sair do Macunaíma, tanto que eu não tinha o DRT definitivo, eu tinha só o provisório.
Fui assistir, ele já me apresentou para o Marcos Cardeli, Qual que era o dirigia espetáculo? Irmão Grimm, Irmão Grimm. Me apresentou para o Cardeli, que eu falei, bom, que legal, vamos, já comecei a ensaiar, já comecei a fazer, já me serviu de estágio, já tirei o DRT definitivo, substituindo o Tiraboschi. Mas até então era teatro, eu continuava como arquiteto, trabalhando como arquiteto, porque eu consegui uma transferência para cá, para São Paulo, para o escritório. Então eu trabalhava na área de marketing em São Paulo, da empresa. E isso como é que ficava para esse povo assim, executivo? Você ser ator? Tinha um... Tinha, claro que tinha, mas eu não me importava, sabe? O que importava era o que eu maravilha. queria fazer e pronto. Eu até gostava de dar uma espizinhada às vezes, sabe? De dar uma cutucadinha mesmo. Convidava, vai lá ver a peça. Então, e eu trabalhava durante a semana, final de semana fazendo infantil, horários alternativos, comecei a fazer outros trabalhos e já não aguentava mais. A arquitetura, na verdade. Imagino. Deixa de combinar com a gente. O que aconteceu também foi o seguinte, eu me formei em arquitetura e comecei a trabalhar numa área de marketing. E aquilo foi me desviando um pouco da arquitetura mesmo do que eu curtia. Sim. Do desenho, do criar. Foi uma época em que estava uma crise muito grande na construção civil também. Terminei a arquitetura em 79. Cheguei a trabalhar em escritório de arquitetura, trabalhava na prefeitura, como falei. Depois eu fui para passei num concurso e comecei a trabalhar nessa empresa. Mas foi me distanciando realmente da arquitetura, do que eu curtia, do que eu gostava. Então, esse trabalho burocrático estava um pé no saco. E eu, querendo mais, era me entregar às artes. Claro. Mas eu já estava assim, né? A cabecinha levantava com dor de cabeça, né? Aquelas coisas que você está infeliz fazendo o que está fazendo. Começa a ficar área tóxico de marketing mesmo. foi terceirizada. Foi todo mundo para a rua. Eu fiquei com um sorriso de orelha a orelha, porque eles tomaram a decisão que eu deveria ter tomado e que não estava com coragem de tomar. Sou taurino. Taurino é muito pé no chão, né? Então, para eu dar o passo, eu tinha que pisar na outra pedra, né? E largar uma coisa, um salário que eu tinha. Uma segurança. Né? Tanto que foi assim, um ano depois de sofrimento. Imagino. Porque tudo bem que eu recebi uma indenização do trabalho, então você consegue se manter. Por um tempo eu já tinha comprado meu apartamento, então tinha onde morar, né? Porque a gente vê hoje tanta gente, né, em dificuldade, sem ter onde se esconder, né, onde se abrigar. E eu já tinha o meu apartamento, então falei, bom, não vou voltar para um escritório. Não vou me fechar numa empresa de novo, eu quero viver de arte. Eu quero viver de arte. Fiz muito teatro infantil na época, algumas peças, tentei publicidade. Publicidade também eu não tinha um retorno que eu esperava. Você perde muito tempo naquelas filas absurdas, uma concorrência desleal. E eu acho que talvez eu não tivesse, na época, um biotipo adequado para algumas coisas. Acho até que hoje eu tenho mais do que eu tinha naquela época. Tá com um tipo bonito, naquela época eu era uma coisa meio padrãozinho, meio caretinha até, no meio do caminho. Uma coisa no meio do caminho, não era nem o careta nem o avançado, né? Então foi meio que complicado para isso. Aí eu fiz uma peça infantil que uma das meninas trabalhava na Gota Mágica. Era a secretária lá do Mário Lúcio. Ela falou para mim, você tem uma voz legal, por que você não tenta fazer dublagem, né? Foi aí que eu fui conhecer o trabalho de dublagem. Não teve essa coisa engraçada nas pessoas, eu sempre sonhei em ser dublador. Não, para mim foi uma coisa... Um passo, natural. Né? Foi natural. É tão legal, por que você não vai lá ver? Eu falei, bom, eu vou. Me passa o endereço e fui. Cheguei lá, ela me apresentou. Na época estava... Era junto, né? Gota Mágica era e Gota Mágica. Bom, eu acompanhei o trabalho, gostei. Falei, volto, né? Tava ocioso, né? Chegou a fazer teste? Eu estava ocioso. Não, eu só fui acompanhando. Assistiu. Só aquele estágio padrão. Quem estava dirigindo? Você lembra? O Marcelo Gastaldi. O Gastaldi. Gastaldi dirigindo, o Fábio Villalonga gravando. Foi o meu primeiro contato que eu tive. Você já conhecia o Fábio de Na fora? verdade, não. Na verdade, eu pulei um itemzinho aqui interessante. Logo que eu terminei a Macunaíma, que eu me profissionalizei, o SATED avisou atores
novos, atores frescos, que tinha um estúdio que estava fazendo testes para dubladores. Era Megasom antes, como chamava? SC? SC lá na Tangará. SC. Lá na Tangará, porque ainda não era Megasom, era SC. Era SC, Sai do Coelho. Eu fui e estava lotado aquilo, estava lotado. Eu me lembro que eu encontrei com o Takeshi, eu também conhecia o Takeshi na época, mas não tinha esse contato com a dublagem. Conhecia os dubladores, mas não tinha contato com a dublagem. Lotado de gente na sala. Bom, foi feito um teste. Em que ano foi? Acho que foi em 80. Não, peraí. Eu terminei Macunaíma, não, 88, 89 e 90. 90. Isso foi em 90. Por que eu estou questionando? Porque eu era diretora do sindicato nessa época. Sei. E eu ficava brigando com os estúdios de dublagem para trabalhar com ator. E eles, não, ator não sabe dublar. Aí eu desafiei, tanto que o Jorge, que era o coordenador da SC, disse, tá bom, então eu vou fazer uma chamada para ator, vamos ver se... Então tá, eu vou te mandar ator. Nós mandamos quase 100 profissionais. Então, eu fui nessa. Pois é, foi por Olha você! Nós mandamos. E o Jorge, eu não pude acompanhar, não sei porque eu queria estar acompanhando, mas não pude. Quando terminou, já disse, eu não falei que ator não funcionava? Nós salvamos aí uns 5, talvez. Então, e daí eu fiz o primeiro teste foi uma leitura só, né? Que ele disse que ator não sabia ler. Eu fui, fiz a leitura, ele me aprovou. Viu? Você é um dos 5. Tudo bem, tá aprovado e tal. Só que não teve continuidade o teste. Ah, bandido. Porque, segundo ele, porque daí, então, foi isso. Passou. Nessa época eu ainda era arquiteto, tá? Que aconteceu essa fase. Ainda não estava na rua ainda. Daí, quando eu voltei na Marshmello e tal, na Gota Mágica Marshmello, fui assistindo o Emerson Camargo, estava dirigindo o National Kid, a redublagem do National Kid. E eu lá fui, uma vez, outra vez que eu voltei, estava ele de novo, a terceira vez ele falou, entra lá, faz aquele motorista. Foi minha primeira dublagem, o motorista do National Kid. Olha! Um motorista lá. Depois eu fiz algumas outras coisas, eu sei que ele saiu do estúdio e já falou pro Baroli, pode escalar, viu, já está dublando. Já me escalaram. Também, ele já me escalou para Marshmello também. Então já começou, porque o Emerson era o Windstar, né, que ele estava lá alocando só espaço. Já comecei na Marshmello também. Aí eu lembrei do teste que eu tinha feito. Aí eu entrei em contato, que daí já era Megasom. Sim. Aí falei com o Jorge, ele falou, de fato, você foi aprovado. Você leu direitinho. Oi? Você leu direitinho. Não sabia ler. Aí, na época, ele falou que eles estavam precisando, mas teve uma queda de trabalho na sequência. Então não valia a pena chamar as pessoas. E ficou na gaveta. Mas que agora eles estavam com muitas novelas, foi a fase das novelas, que chegaram aquelas novelas todas. Agora a gente está com bastante novela e eu não tive tempo de ir atrás para chamar as pessoas. Foi ótimo você ter entrado em contato. Vem aqui, faz o teste. Daí eu fiz um teste de sync, né? Porque a leitura eu já tinha feito. Sim. Ruinzinho, né? Porque estava começando, você sabe. E o nervoso? E o nervoso que a gente fica, né? Ninguém nasce 5 anos procurando a boca do bandido lá. Então eu fiquei muito nervoso e tal, mas já começou a me escalar também. Então eu me lembro que a primeira escala lá foi com o Nelson Machado, na época. Histórias, né? E daí fui evoluindo. Ai, que legal. E daí de um estúdio foi para outro, daí fui na Alamo, fui na BKS, fui na Dublavídeo. Aí acontecem uns incidentes que não vale nem a pena comentar no meio, mas que a gente sempre tem que ficar atento. Conta tudo, a gente quer saber. Que tipo de incidente? Por exemplo, um dos estúdios eu fui e falou assim, vamos gravar um teste com você, então. E gravei um personagem lá no teste. Foi pro ar esse personagem que eu gravei. E você não foi aprovado? Não, aquilo lá ficou como teste só. Só como teste, mas foi pro ar. Então tem muita dessas sacanagenzinhas que acontecem, né? É verdade. E a gente fica sem saber o depois que eu fazer, trabalhei na casa, porque depois me escalaram. Então, eu não vi imediato. Eu não vi imediato. Um tempo depois, eu vi o filme e estava minha voz lá no teste. Que loucura. Né? Meu teste. Esse foi um teste, tá bom. Então, ganharam 1 horinha, tá? E é tão pequeno, né? Tão mesquinho. Tão mesquinho. Mas é isso. Na Alamo, por exemplo, eu fui lá,
né? Já fui como quem dublava, né? Já estava fazendo alguns trabalhos. Mas mesmo assim você vai e faz um estágio. Foi marcado um teste, seu Michael marcou o teste, porque eles sempre faziam aquele testezinho com a gente. Eu, Paulo Porto e mais uma pessoa. Eu sempre tem umas referências, né? Eu, Paulo Porto e mais um outro garoto, que eu não lembro quem era. Fizemos o teste, Paulo Porto e eu fomos aprovados. O menino ele falou, não, você precisa fazer mais estágio. Precisa, né, continuar e treinar mais. Bom, aprovado. Isso foi na década de 90 já? Isso, 93. 93. Porque eu comecei a dublar mesmo em 93. Setembro de 93. Vou fazer 32 anos de dublagem. Já nos tokusatsu? Não. Na fase dos tokusatsu, aqueles filmes japoneses? Eu assisti muito. Eu não cheguei a fazer, mas eu assisti. E daí, os dois aprovados, eu lá continuei indo regularmente, só para explicar para as pessoas que a vida não é tão fácil. Teatro, e você continuou fazendo teatro? Continuei fazendo trabalhos. Na época, inclusive, que eu comecei a dublar, eu estava fazendo O Alquimista. Direção do Valcir, que foi no Teatro Mars. Patrícia Scalvi estava no elenco. Sempre tem um dublador no meio, né? Próximo, para me dar, para me provocar mais. Sempre tinha um dublador próximo para me estimular. E daí eu fiquei 3 meses indo regularmente na Alamo, sentado na cadeirinha, já tinha sido aprovado no teste, assistindo, acompanhando, vendo o Paulo Porto dublar, e o Paulo Porto dublava, e eu lá sentadinho, você sentadinho, bem comportado, disciplinado. Esperando. Quem dirigia nessa época? Nair? Nair. Você chegou a fazer isso com o Líbero? Não, só com o Nair. Não conheci o Líbero. Ele já não tinha conheci, partido. já tinha falecido. Tá. Daí fiquei lá acompanhando e tal, até que um dia Nair saiu de férias e seu Michael assumia a cadeira. Seu Michael fazia isso, Aí eu continuei indo lá assistir. Aí ele virou para mim, você precisa fazer o teste. Falei, seu Michael, eu já fiz o teste. Faz uns 3 meses que eu fiz o teste e o senhor me aprovou. É mesmo? Espera aí, foi lá, pegou os papeizinhos dele. Verdade. Vai ser escalado. Semana seguinte eu já estava com escala na Alamo. Então essas coisas também não são assim. Não vem de uma hora para outra. Não. Eu persisti. É verdade. Eu persisti. Não, tem que ter, com certeza. Eu estava gostando, eu curti. Eu falei, se eu estou fazendo em outros lugares, eu vou fazer aqui também. Né? E deu certo. Deu certo, porque depois eu trabalhei bem lá com eles, trabalhei bastante. Eu me lembro que o seu Michael uma vez mandou fazer um teste. E quando eu entrei no estúdio, era um homenzarrão de barba. Ai, eu fiquei tão brava. Como assim? Aí eu fui embora, que eles não queriam que eu ficasse lá. Depois eu também eu entrei, mas imagina fazer um teste. Imagina. E daí eu comecei na época tinha menos casas, né? Mas tinha bastante, mesmo assim. Aí eu fui na Master Sound também, já trabalhei bastante lá. Lá eu me desenvolvi bem, porque eles tinham uns trabalhos, uns mistérios, alguma coisa assim, que eram mais depoimentos. E tinha um trabalho maior de sync que a gente tinha que fazer, de pausas, de respirações e tal. E eu fiz bastante desse trabalho lá com eles. Foi. Para me desenvolver de métrica e tal, foi lá, com o Renato Márcio. Chico Borges também dirigia na época, eram os dois que dirigiam. E depois de um tempo eu fui chamado para dirigir lá. Lá mesmo? Lá mesmo, na Megasom. Na Megasom, na Master Sound. O que aconteceu foi, a Megasom fechou. A Master Sound lá na Liberdade, perto do Zankovski. Onde era o Zankovski. A Megasom fechou, né, na época. Fechou, o Zé Luiz, que era da Master Sound, chamou os diretores, chegou a pegar por uma época até o espaço lá da Megasom, o quintal que eles falavam lá. Fez até alguns trabalhos lá também. E chamou os diretores. Eu me lembro que na época foi a Denise. O Zé Luiz era técnico, né? Não, o Zé Luiz era o dono da Master. Dono da Master. Eu nem sei, tinha um outro nome antes. Eu não lembro. Mas ele era o dono da Master. Daí ele chamou Denise Simoneto, Nelson Machado, Ézio. Leonardo Camilo. Não, o Leonardo foi depois. O Ézio, esses que vieram de Megasom para lá, para dirigir. Mas na época o Nelson, a Denise também acho que não quis continuar, o Nelson também não, porque eles queriam ganhar a programação.
E o Zé não pagava a programação. Imagina que ele ia pagar 50% a mais, né? Se ele podia fazer por menos. Embolsar isso. Então o Nelson também saiu, mas o Nelson me indicou. O Nelson me indicou para a direção. Eu conto até isso porque, na época, foi comentário geral, porque eu entrei puxando o tapete do Nelson, porque eu entrei no lugar dele. Eu era um novato de dublagem. Hoje já não se permite isso. Na época, eu não tinha 3 anos de dublagem ainda. O que quer que tenha a ver né, a qualidade do teu trabalho com o tempo, porque isso é muito pessoal. Né? Também acho. Mas como foi se sentar como diretor? Na época foi um desafio grande. Foi um desafio grande porque eu sofri toda essa pressão também. As pessoas entravam no estúdio? Eu sofri toda essa pressão também. Graças a Deus quem trabalhou comigo não. Ai, que bom. Quem trabalhou comigo não, porque eu escalava. Eu escolhi o elenco. Então eu comecei numa forma mais próxima. Né? Primeiro eu me cerquei dos amigos, para depois ir expandindo. Eu sabia que tinha comentários, tanto que todo mundo falou, como eu disse, que eu tinha puxado o tapete do Nelson. Até o Nelson escreveu uma carta, ele publicou na época uma carta. O Nelson sempre faz isso, né? Ele é obrigado a fazer. Publicou uma carta fazendo a defesa, em minha defesa, fiquei feliz da vida até. E eu continuei daí na direção, dirigi um bom tempo lá, dirigi muita coisa legal. E trabalhei com todo o elenco de São Paulo, né? Sim, eu trabalhei com você. Trabalhei com todo o elenco de São Paulo. Então, de lá depois, eles saíram de lá, foram para a BKS. E aí você foi sendo absorvido pela dublagem? E total, se afastando total. do depois que eu entrei mesmo na dublagem, eu acho que eu fiz uns 2 ou 3 trabalhos só de teatro. Eu costumo dizer que a dublagem corrompe o ator. Sim, totalmente. Né? Porque é uma coisa muito rápida, muito simples, você não precisa de maquiagem, não precisa de produção, não tem um trabalho de ensaio. O que acontece também é que, às vezes, a gente toma uns prejuízos assim, em termos de investimento e retorno, né? O último trabalho que eu fiz foi com o texto do Márcio Araújo, Os Andrades, em verso e prosa. Sim. Eu fazia o Mário de Andrade. Que era dificílimo de fazer, porque a gente dizia o texto que foi escrito. Literal. Eram cartas. Não era um texto para se falar, Sim. Era um texto para se ler. Né? Então, a gente trabalhou aquele texto literalmente como ele estava escrito. Vírgulas, né? Os S's, sim, todas sim. As palavras como foi. Foi um trabalho era um documentário, foi um trabalho de mesa extenso demais. E foi um trabalho gratificante. Eu me vanglorio de ter feito aquilo, de ter decorado aquele texto. Porque Nossa, eu achei. Quando eu li, eu falei, isso é impossível de decorar. A primeira vez que eu li. E a gente foi pro teatro, a gente conseguiu o Sérgio Cardoso por um mês. Você fazia para 10 pessoas na plateia. Nossa. Depois de todo o trabalho que a gente teve. Né? Depois essa é uma época que o teatro começa a cair, uma leiturazinha aqui, outra leiturazinha ali, daí você não consegue segurar um elenco. Você não consegue segurar um elenco. É quando começa a cair o público do teatro, né? Uma fase, porque eu fiz teatro um pouquinho antes disso, a gente tinha plateias, a gente trabalhava de terça a domingo. Pois é. Né? Sábado com 2 espetáculos, domingo com 2 espetáculos. E você vê, Sérgio Cardoso era preço popular, então não é dizer que era valor. Né? As pessoas se direcionavam para os globais, para as pessoas mais de mídia. Aí é quando entra, né? Então a concorrência fica desleal para a gente. Daí isso me desanimou muito do teatro. Me desanimou muito. Televisão eu fiz pouquíssima coisa. Também fiz novela? Fiz ponta em 2 novelas do SBT. Fiz Mundo da Lua na Cultura. Fiz Turma do Gueto na Record, porque todo mundo passou pela Turma do Gueto. Tem um episódio chama Adalgisa, eu acho o episódio. Que eu fiz ele fazer o vilãozão principal do episódio. Também foi assim, chamaram alguns dubladores, né, para fazer. Tinha Tatu, tinha Satiro, alguns dubladores foram chamados fazendo as pontas. Foi bem legal. Teve uma época, quando a gente tinha televisão em São Paulo, que os profissionais de dublagem trabalhavam muito. Na Tupi,
Tinha muita gente da dublagem. Tanto que o Aldo César, que você não conheceu. Conheci e dirigi. Você chegou a conhecer o Aldo César? Dirigi o Aldo César, sim. O Aldo, ele era do cast, ele fazia a parte de cast da Tupi. Então era ele que chamava as pessoas, né? Selecionava o elenco. Muito tempo ele ficou, então ele chamava todo o pessoal de dublagem. Olha só, e depois a gente ficou meio que desfalcado de um espaço para isso. Né? A Record, eu cheguei até a pensar em, quando eu estava com aquela barba maior ainda, eu falei, nossa, eu estou no perfil dos personagens bíblicos, né? Vou mandar... dos clássicos deles. Vou mandar umas fotos lá para eles para ver o que acontece. Mas aí eu falei, não. Há muito trabalho. Já tô meio velhinho para ficar viajando. Agora tá tudo lá no Rio, né? Pois é, esse é o desafio. Tá tudo lá no Rio. Então como é que você faz? Em São Paulo, conciliar a sua vida? Você tem um monte de personagem fixo que você tem que dar conta aqui. Aí você tem que optar, né? É uma troca que eu não sei até onde vale a pena. Eu acho, eu fico um pouco carente dessa coisa do ator, porque a gente vai terminar diluindo todo esse potencial, esse trabalho, esse cuidado que você tem como artista, como ator, em fazer o melhor. Na produção da dublagem, você termina dissolvendo isso. E eu falo sempre, na dublagem a gente não tem tempo de preparar personagem nenhum, né? Exato. Então você tem que chegar pronto para aquilo. Você tem que estar pronto. E muitas vezes o seu pronto não é o que o personagem pede, né? Então é complicado. Como ser aquele pronto que está na tela, né? Eu acho que essa é a grande técnica. Até tem uma coisa que eu defendo sempre, o povo fala muito de boneco, de briga por boneco e tal. Não levam em conta que o ator lá teve um tempo para preparar aquele personagem. Né? Exatamente. Então você, sabe, vamos pegar o Robert De Niro. Robert De Niro num filme, ele vai saber quanto tempo ele teve para preparar para chegar naquele personagem. Né? Muito mais. Né? Daí você chama Luiz Antônio. Fulano. Luiz Antônio dublou legal ele ali. Num outro filme, ele tem um outro trabalho, ele está totalmente diferente. E o Luiz Antônio vai me dar esse mesmo personagem que ele fez aqui. Exatamente. Sabe, é difícil ele mudar para aquele lá. Exato. E tem Tiraboschi que vai estar melhor naquela energia. Exato. Naquela energia. Eu falo que a boa escala ela tem que ser pela energia do personagem. Com certeza, né? Com certeza. E não pelo ator. Então é uma briga que a gente compra, né? Falar isso, porque os fãs defendem o boneco também com unhas e dentes. E os dubladores também, né? Tem aquele carinho com o personagem. Eu falo muito disso, por exemplo. Em teatro isso não existe, em cinema isso não existe. Em nenhuma área você pode dizer, este personagem é meu. Quantos 007 tiveram, né? Então, cada um tem... E, por exemplo, eu dublo o... Como é que é? Ryan... E agora o nome dele? Eu não vou me lembrar. O Dwight do The Office. Né? Eu dublo ele no The Office. Né? Ray Wilson. É isso. Eu dublo ele no The Office. Que ele é fantástico no The Office. Adoro aquele personagem maluco. Daí eu estava fazendo o Star Trek Discovery, que eu dublo o Doug Jones. Estou dublando ele. O que acontece? Entra o Ray Wilson, entrou. E aí, como faz? Você vai dublar os dois? Tá, não, mas aí não, o diretor, no caso, veio falar comigo, pedir opinião. Quem você acha? Porque é um cara que você dubla e tal, quem você acha? Eu fui ver, não tinha nada a ver com o Dwight. Não tem nada a ver, é um outro, era uma outra figura. Ele estava até com uma barba, uma coisa meio sinistra. E ele escolheu o Marquette, que acabou fazendo, e fez. Daí, até em entrevistas, me perguntaram, como é que foi você dublar como o outro personagem que você dubla em cena? Falei, gente, é o ator, mas é um outro personagem, não é o personagem que eu dublo, né? Então, e não dá, como é que você vai seguir boneco nessa hora? Não existe ou outro. Aconteceu isso. um caso agora, né, do Justiceiro. Deadpool, Justiceiro, não sei, tiveram que trocar, que é o Reginaldo Primo que dublava, mas ele tinha 2 personagens e eles vão contracenar, né? Então tiveram que trocar um deles. Isso é tão comum na dublagem acontecer, então, assim, porque os atores circulam. O boneco eu defendo até o segundo passo.
Sabe? Eu acho assim, se você tá numa série com um personagem, aquele personagem é seu, aí você não vai trocar. Ué, é uma né? série, né? Então, que nem Agora, se você tiver algum problema com o cliente diz, troca. E o estúdio não pode fazer nada, não adianta. Não é o estúdio que troca, é o cliente. É o cliente que troca, ele que define. Então às vezes vem uma série que já foi dublada em outro lugar, vem para um outro estúdio, ele quer outro casting, ele quer teste para escolher. Exatamente. É um direito que o cliente tem, né? Ele está pagando e ele que vai exibir. O filme é dele. Ele que vai sofrer as críticas. Goste ou não goste, é dele. E às vezes fica, foi o estúdio que fez, porque o estúdio não tem nenhuma competência nisso, ele nem pode. Muito menos o ator, coitado, né? Muito que menos o dublador o ator que entra para fazer, né? Crucificado depois. Claro. Eu dublei o Bruce Willis. Oh. Nossa Senhora! Meu Deus do céu! No Quinto Elemento lá. Eu dublei porque já não tínhamos o da Mata. O Leonardo Camilo, na época, teve algum problema ou algum conflito que não pôde fazer. Fizeram um teste e acharam que a minha voz dava um match legal. E, de fato, se eu vi o original dele, está muito próximo. Eu fui muito em cima muito em cima do original. Mas eu não tenho o timbre da Mata, nem do Léo. Né? Então, foi assim... Tiram o couro, né? Tiram o couro. Mas, gente, eu ganhei um teste, eu fui, fiz o personagem. Eu acho que eu fiz bem feito. Pode não estar do agrado. O desagradável disso é que não é só o público que te malha. É dentro do círculo, né? Dentro do meio, né? Que isso fica... você viu? Porque não sei o quê. Gente, ou nós somos profissionais e conhecemos este mercado e compreendemos como funciona isso, porque todo mundo que critica já fez isso em algum momento. Porque é assim que funciona a nossa profissão. Poxa, a gente fiz o meu trabalho com empenho, tentei fazer o melhor possível. Que você tem, claro. O resultado pode não agradar todo mundo, é claro. Eu também, assistindo, eu esperaria ouvir a voz de um ou de outro quando aparece o Bruce Willis. Porque o Bruce Willis foi bem carimbado, né? Foi bem carimbado a voz dele. Gato e o Rato, né? Que ficou muito tempo, né? Assim como a Síbel era a voz da... Exato. Né? E aí da Sumara, a gente fica meio que esperando aquilo. E daí não é o que você esperava, mas e daí? Então vamos ver como ficou. Você vai ouvindo, você vai, né, curtindo o novo trabalho. Mas o fã é cruel. Eu falo, o fã ele te endeusa, mas ele também te crucifica, ele te açoita. Falar em fã, ele te cruel, açoita. Quando é que pinta aquela série na tua vida? Aquela série foi uma... Eu estava recente em dublagem. Foi uma coisa... aquela série foi feita por todo mundo que estava começando, na verdade. Nós estamos falando, claro, dos Cavaleiros do Zodíaco. Como foi? Mais um, quando veio. Sim, era mais um. Quando veio, era mais um. Eu já tinha feito as Guerreiras Mágicas de Rei Arthur, fazia o Zagar e o Lantz, que eram os gêmeos, os vilões, que eram legal. E nessa época veio Cavaleiros. Aí eu comecei a fazer, sabe, eu fazia. Você fez mais de um personagem naquela série? No começo a gente fazia, nem sei o quê, mas eu fiz algumas coisas lá no começo. Claro. Tanto que o povo, os fãs sabem. Os fãs sabem. E eles falam, tudo. você fez isso, você eles fez aquilo. Sabem tudo. Eu falei, não sei. É verdade. Mesmo porque quando eu estava fazendo, como eu te disse, era mais um. Todo mundo estava fazendo. Eu fazia, mas eu não imaginava o que ia ser. Ninguém sabia. E eu confesso, eu falo até hoje, eu nunca assisti Cavaleiros. Então eu fiz as minhas cenas e eu não sei a história, o que era. O resultado, claro. Não sei a história, o que era. Então tem toda, né, a deusa Atena e não sei quem. Eu não sei. Eu fiz a minha parte. Então, quando eu vou para evento, que eu vou pouco a evento, sou pouco chamado para eventos. Eu acho que eu não sou muito, não tenho muito carisma. Então, imagina. Quando eu vou e me perguntam, né, sobre o Cavaleiros, eu não sei. Eu fico numa saia justa porque eu não sei, né, não sei dizer. Porque é diferente já de Pokémon, porque Pokémon veio para minha mão, eu comecei a dirigir. Você é o primeiro diretor. Eu fui o primeiro diretor do Pokémon.
Só que chegou na minha mão Pokémon e a gente não tinha referência também do que era. A única coisa que sabia é que num episódio, crianças no Japão tiveram convulsão. Uau! Então foi uma divulgação. Isso? É sério, porque tinha um estrobo, um colorido, uma coisa piscante que algumas crianças tiveram convulsão. Que loucura! Isso veio junto com o programa pra cá, então foi assim, meio que um marketing em cima também. Mas foi um marketing em cima, né? Só que quando a gente começou a fazer, aquilo foi crescendo muito. A Record fazia entrevistas com a gente. Olha, estão me dizendo aqui que esse episódio que as crianças tiveram confusão foi proibido até no Brasil. Foi proibido? É. Diz que é fofoca que estão contando para mim aqui. Então essa tá bom, eu acredito em você. Mas existiu mesmo esse episódio, né? Foi um Pokémon específico que chama como? Porygon. Olha lá. Foi esse que foi proibido, Porygon não entrou fez mal aqui. para as crianças. Fez mal. Tá vendo? Mas daí eu dirigi a primeira temporada. Eu escolhi o elenco. Escolhi o elenco para teste. Né? Selecionei um casting para teste. Foram aprovados. E tanto que eu tinha posto para a equipe Rocket o Márcio e o Rolo fazendo o James. Escolheram o Márcio. Eu não tinha feito o teste pro Brock, eu pus o Rolo. Então encaixou, então eu falei assim, pronto, vai. Mas aí o resto do elenco eu escolhi todo e foi legal. Foi um trabalho gostoso e depois ele foi crescendo, né? Foi crescendo, tomando um vulto mundial. Nunca, né? É uma coisa imensa. Ficou uma coisa global. Daí vira jogo, tem as caçadas de Pokémon. E o povo, até hoje, quando eu falo, eu acho que o narrador do Pokémon, às vezes, tem mais peso para muitos do que Cavaleiros. Cavaleiros mais para os fãs mesmo, específicos. Sim, né? sim. Você é o narrador do Pokémon? Sou. Ainda hoje? Não, até a 17ª temporada, que foram os de São Paulo. Depois foi para o Rio, não sei como eles fizeram no Rio. No Rio eu não vi, não acompanhei mais. Tem informações aí pra gente? Estão dizendo que sou muito fã, inclusive, do que você fez. O Teco está dizendo que é fã do seu trabalho no Pokémon. No Pokémon. E você sabe que eu me escalei para fazer esse narrador. Porque ele só tinha uma chamada e finalizava o episódio. Falei, vou na tocada do original, que ele era bem contando uma história mesmo. Bem suave, contando a história, bem... Nossos amigos seguiam rumo à estrada, não sei o que. Eu falei, bom, eu vou nessa toada dele, que eu acho que dá para pegar legal. E foi. E aconteceu. Até me deram o troféu de narrador. Mas foi bem interessante fazer Pokémon também. Teve algum trabalho que você fez em dublagem que te deu prazer como ator? Sempre tem, né? Aqueles que a gente gosta. O Dwight é um. Que ele é muito louco, é muito maluco, mas gostava muito do Tony Almeida de 24 Horas. 24 Horas foi uma série muito legal, né? Eu dirigi as 3 primeiras temporadas também. Eu tinha posto Bretas no teste e eu fiz também o teste e me aprovaram para fazer o Tony. Era um personagem que eu curtia fazer. Agora eu não me lembro assim, como ator, coisa, porque a gente faz sai, realiza, mas já vem outro em cima e a gente vai só trocando, né? E cada momento, né, tem um... nossa, como foi legal fazer isso, mas no dia seguinte você faz outro, a gente vira a página. Aliás, eu costumo dizer que é um ler da dublagem. A gente apaga a história. A dublagem dá esse... Não é um benefício pra gente, é um prejuízo pra gente. É um prejuízo, com certeza. Ator. Porque você descarta... Exato. Você gravou aquilo, você já apaga. Deleta no ato. Você sai do estúdio e não sabe o que você gravou. Você não memoriza mais as coisas, né? Exato. Isso pro ator às vezes eu assisto, vejo, nossa, eu fiz esse personagem, eu não lembro disso. Mas, muito bem, você não lembra do que você fez... Mas teve alguma coisa que você viu no cinema, que você leu e que você gostaria de ter feito? Mesmo que você não tenha feito, mas que um personagem... Puxa, aquele personagem eu gostaria de ter dublado, eu gostaria de ter feito como ator. Eu particularmente gosto de personagens mais calmos, mais
polidos, mas... mais ingleses. Ingleses, por exemplo, os personagens... no Dalton Webb, eu faço um mordomo, assistente do mordomo. Mosley. Você tem o Mosley. Mordomo, e aquilo era delicioso de fazer, aquele jeito dele, aquele carinho, sabe? Aquilo era muito gostoso de fazer. Então eu gosto desse tipo de personagem. Mas a gente encara tudo que vem, né, Zódia? Um bom vilão? Que vem, um bom vilão, sempre. O vilão, eu gosto do vilão irônico, sabe? Daquele sarcástico, irônico. Não do vilão agressivo. Sim, o que morde. É. Né? Mas o que diz que uma hora... o vilão é sempre bom. Uma hora eu te pego. O vilão é sempre bom de fazer. Eu também gosto. Tem uma pegada mais interessante. O mocinho é chatinho, às vezes. É chato, né? É como... Ser galã é muito chato. Em novela, por exemplo, o galã é chatinho, o vilão é que... É maravilhoso, né? É que marca, né? É que marca. É que marca. É quem pode trabalhar mais, tripudiar mais em Você cima. lembra de alguma coisa em estúdio que tenha acontecido e que te chamou a atenção? Ou um trabalho do ator, ou até mesmo um comportamento inadequado, não precisa dar nomes. Eu, quando comecei a dublar, que eu via o povo distribuía 3, 4 folhas na estante e saía blá, 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 blá. Eu acho aquilo uma eu fiz loucura estágio, até hoje. Eu estava fazendo estágio quando o Carlinhos Silveira e Campanile fizeram o Amadeus. Isso para mim foi assim, aula, né? O Silveira tinha feito no teatro, então, né? E ele fez... ele dublou dublagem. a primeira versão, Exato, né? Teve uma redublagem agora. Mas aí eu acompanhei o Salieri e o Mozart, né, lá na Alamo. Isso foi escola, foi muito legal de ver, muito legal. Tem um trabalho que o Sherlock Holmes, você já viu essa série? Que o Nestor faz. Sim. E que aquele ator é completamente maluco, porque ele não respira um segundo, né? Ele fala, é uma máquina. Ele é o Doutor Estranho, né? Não sei. Não é o mesmo ator do Doutor Estranho agora, é que depois eles fizeram o Fábio Azevedo. No Sherlock Holmes é uma loucura, ele é uma máquina. Eu fiz algumas participações no Sherlock. Nossa, quando eu vi o Nestor fazendo aquilo, eu digo, meu Deus! Como consegue, né, nessa velocidade? Né? Como consegue respirar no tempo do cara daquele jeito. Eu achei, é um trabalho do Nestor que eu sempre falo muito, porque me marcou aquela... Porque para o ator... é exatamente isso que a gente está falando, né? Ele teve o tempo de se preparar para aquilo. Né? O dublador chega e vai lá e faz. Nem avisado é que vai fazer. E às vezes a gente, quando você usa esses bonecos, né? Às vezes você cai num risco, né, de dar a mesma interpretação para personagens diferentes, não porque ao mesmo boneco, ator você acaba fazendo igual, né? Exato, não pode. E aí a responsabilidade é de quem escala, né? Tem que ter... nessa parte de escalação, eu sempre elogio muito o trabalho do Hermes, né? Porque ele está dirigindo agora em Los Angeles. E ele tem dirigido muitos filmes brasileiros que estão sendo dublados porque lá não dublavam, né? Eles tinham muito material deles, então o público está muito acostumado a ouvir o inglês e não quer saber de legenda. E não quer saber de legenda. Então, escalar dublagem lá é um grande desafio. E até eu estava conversando com o Nil Marcondes ontem, que ele estava contando que o Hermes dirigiu um filme onde ele estava, onde o Nil era o ator, e o Hermes estava contando para ele que fez um trabalho. Você sabe, Nil, não gostei, eu fiz tudo de novo com outro ator, porque a sua voz era muito específica, né? Aqui a gente não tem essa liberdade, né? Aí já fica difícil. Ele gravou tudo como um ator, no final, quando ele foi ver, ele achou que precisava de outra voz. Porque lá não tem profissionais em dublagem. Lá eles contratam... Eles não têm o hábito, né? Não tem, exato. Eles contratam uma agência de atores que manda os profissionais e eles vão ouvindo. E ele parece que gostou, mas no resultado final, ele fez tudo de novo. Olha. Vice? Que nem nós. Que nem nós. A gente erra e foi-se. E vai pro ar. E pronto. E foi-se. Mas a escalação, ela tem que ser...
50% do trabalho, né? No mínimo. Sim, no com mínimo. certeza. Porque a escalação, se você escala, uma boa escala resolve tudo. Resolveu mais tudo. da metade do trabalho. É verdade. Depois é um texto bem traduzido. Sim, um texto bem traduzido é importante. E uma direção que te deu que te acompanha. Um rumo, que deu rumo, né? Daquilo, porque daí está resolvido. Mas uma boa escalação... Mas a escalação é a base de todo o trabalho, com certeza. A gente vê umas coisas no ar assim, e se diz, não era. Né? Eu tenho sempre um desafio, porque as pessoas costumam dizer que a voz não envelhece. Né? Não, mas eu ainda faço a menina, eu ainda faço... Eu digo, meu amor, a sua voz você pode até fazer de conta, mas não vai mais convencer. Porque a história da gente, a nossa história emocional tem um peso nisso. Existe uma forma de falar que tem a idade. Que tem a idade. Não tem como negar. Então, meu jeito de falar não é dos jovens de hoje. Você não diz mais eu te amo como você dizia aos 20. Não tem o mesmo molho, né? Uma vez eu fui escalada para fazer, e era a protagonista, era um longa. Quando eu vi, eu digo, gente, eu não posso fazer. Não, mas a sua voz casa. A voz pode casar, mas eu tenho quase o dobro da idade dessa O jeito de falar da gente tem mais idade. Não tem Com certeza. Né? Então, tudo que eu fizer fora disso, eu estou fazendo de conta. Acontece muito o inverso agora. Eu dublo mais velhos, porque tá difícil, né? Você sabe, é difícil você ter personagens dubladores mais velhos. Tem meia dúzia mais velho que eu. 10 mais velhos que eu. Sim. E sempre tem uns filmes com bastante velho, né? Tem filmes que tem bastante. Não, e eu sei que às vezes a gente dubla as pessoas que têm a idade do personagem e a pessoa pesa a voz para fazer a idade do personagem. Uma vez me falaram, isso faz um tempo já, falaram assim, você vai dublar aquele fulano ali, mas pesa um pouquinho a voz porque ele tem uns 50 e pouco. E eu já estava beirando 60, né, na época. Pois é, ridículo, então, né? Eu fiz, tá. Então, tá bom. É tão engraçado isso. O que as pessoas têm na cabeça sobre a idade da voz. É muito doido isso. E fica feio, né? Quando é muito forçado. Fica feio. Você pode... A gente pode fazer, botar um pouco mais de ar e tal, mas não pode deixar muito caricato. Não, senão vai ficar desenho, né? Não tem sentido, né? Não tem sentido, porque é na interpretação que você põe o trabalho do personagem, né? Mas é muita coisa que eu vejo que no original é uma voz mais pesada, no original, mas tem a minha cara, não tem por que eu pesar a voz. Exato. Ninguém vai ouvir o original junto. Exato. Então eu vou na minha e fica mais natural e pronto. Eu também acho. E eu acho que esse é o talento, né? Saber colocar a tua voz naquele personagem, naquele ator, naquela atriz. Eu acho, a minha voz talvez não seja da minha faixa etária, talvez. Como não? Se é a tua voz. Não, então, mas assim, dizem que as pessoas que escalam, né? Pois você tem uma gama que você abrange, né? Você vai... Mas a tua mas idade da minha para menos, não da minha para mais. Mas eu acho que a gente é ator, né? Então a gente sabe... essa atriz eu pedi para substituir. Eu digo, não, gente, tem coisas que não fazer. Mas a sua... Não, tem atriz com essa idade, tem muita gente que pode fazer. Não é justo que eu faça esse personagem. Também não está certo. Porque eu tenho personagens para minha idade. Tem, também acho. Me escala para minha idade. Também acho. Daí acabam botando umas mais jovens fazendo a voz. É ridículo. Deixa eu fazer. Deixa tudo que vocês tiverem para minha idade, me chama. Me chama que eu faço. Que eu tenho poucas concorrentes no mercado hoje. É verdade. A gente vai ficando com menos concorrentes. O que, né? De certa forma é bom. Que maldade. Credo. Mas os outros vão chegando. Vão chegando. Cara. Não, tem muita... aliás, tem muita gente chegando, né? Hoje em dia. Sim, a gente teve uma lacuna aí com essa pandemia, com os trabalhos remotos. Gente, quando voltei, eu não conheço... Eu não conheço muita gente. Acho que 80% do elenco eu não conheço.
É verdade. Eu encontro agora nos estúdios e falo, gente, quem é? Eu vou olhar até quando tem pedra, vou olhar na pedra, ah, fulano de tal, sei. Mas a gente perdeu eu não conheço muita gente, apesar de ser responsável por quase a maior parte do novo elenco jovem. Por entregar um elenco aí, com certeza, eu não os conheço, né? Porque eu não acompanho todo mundo. Então, de vez em quando, eu assino o contrato do Brasil, eu digo, mas meu Deus, quem é esta pessoa? Foi nosso aluno, digo, jura? Falando nisso, aproveitando esse assunto, tá difícil para quem começa hoje, né? Sim. Bem desafiante. Tá bem porque não bem tem mais difícil. O espaço para entrar, para fazer o famoso estágio, para circular, para tomar o cafezinho. Né? A segurança não permite. Eu venho de uma outra escola, né? de um outro processo. Então, eu estava constantemente nos estúdios. Eu estava sempre lá dentro. Então, eu estava sempre por perto. Sim. Conversando, o cara estava ouvindo sua voz. Na época que eu dirigia, que as pessoas chegavam e tal. O que precisa? Eu falei, você tem que estar presente e não pode ser chato. Né? Você tem que estar sempre por perto, mostrar um interesse. Mas não pode ser chato. Né? Porque tem aqueles, você não vai me escalar? Quando é que você vai me escalar? Isso não podia. Mas isso tudo perdeu, né? Porque agora você não tem mais essa frequência nos estúdios. E também nem dá para abrir a porta para tanta gente. Não pode. Né? Não, a segurança não permite. O sistema de segurança que não permite mais, né? Pois não deixa. Tudo sigilo, né? Tudo tem que ser sigilo, então a confidencialidade, que você assina tudo, em todo lugar. Em todo lugar. Você assina a confidencialidade antes de entrar. Sim, né? Sim. Deixa o celular na entrada. Né? Então isso tudo mudou muito. Pois é, né? mas então, mesmo assim... Então você não pode abrir para pessoas que estão vindo. Como é que você vai botar uma pessoa assistindo uma hoje dublagem? Hoje eles mandam uma amostra de voz, né, chamado demo. O demo. O demo, eu chamo amostra, tudo do tempo antigo. Então eles mandam, né, e aí começam... E olha, então, estão ocupando espaços. Sim, sim. Graças a Deus. Mas, porque também estava precisando, a gente, como você falou lá atrás, a gente fazia todos os personagens, fazia um, entrava o outro, fazia também. Quer dizer, era uma coisa feia, né? A gente hoje já pode usar, tem variedade de vozes. Eu fiz um trabalho essa semana com uma diretora e ela estava comentando que esse trabalho específico tinha entrado mais de 100 personagens. Ela falou assim, eu estou usando gente que eu não conheço, que escreveu para mim, que me escreveu pedindo chance e tal. Eu estou escalando, porque eu não tinha mais elenco. Então, essas pessoas têm que descobrir essa forma de chegar. Né? Exatamente. Tem que descobrir essa forma de chegar. Eu me lembro que quando teve uma série que eu peguei uma vez, que tinha num episódio 100 vozes. Num episódio. Como? Como que você faz, né? Como você faz? E depois você ainda faz as dobras num episódio, quando vê o 2 episódios. Pois é, não era... Tá falando outro com outro. Exatamente, um com o outro. Exatamente, é uma loucura. É uma loucura. A escalação não é fácil, não. Como você vê a tal da IA nesta história? IA eu acho um risco. Eu acho assim, o trabalho da gente vai continuar... Você viu que eles experimentaram colocar já tiraram, né? O trabalho da gente vai continuar pleno com o valor que tem. Mas sempre vai ter aquele que vai tentar chegar pelas beiradinhas com essa economia porca, sabe? Usando essas coisas, né? Esses arquivos e mudando a voz. Mas a interpretação. Mas então, por isso que eu estou dizendo, o nosso trabalho vai continuar pleno, porque eles jamais vai chegar. Jamais vai chegar. Também acho. Eu acho que a IA não tem o nosso talento. Não tem. Ser humano, não, de jeito nenhum. O ser humano é insubstituível. Mas o problema, Zódia, é se as pessoas acostumarem com a falta de talento, sabe? Acostumarem com o trabalho menos, um trabalho menor. Para isso, eu acho que nós somos muito responsáveis. Vai depender da qualidade do trabalho que nós entregamos. Porque se nós entregarmos qualquer coisa... Sim, concordo com você, mas se
um determinado público começar a aceitar qualquer coisa, como já estão aceitando, né? A gente pela corre o nossa risco. responsabilidade. Mas- Porque nós estamos entregando qualquer coisa. Não sei se pela... Não, eu acho que nem... Pode até ser, mas eu não vejo por aí, não. Eu vejo assim, tem atravessadores que querem ganhar mais em cima. Sim, mas Então eu não vamos estou fazer falando o trabalho. de ainda. Estou falando de trabalho. Trabalho, sim, de trabalho. De estúdios de fundo de quintal, daqueles estúdios que a gente, sabe, nem imagina quem é que está trabalhando ali dentro. Mas eu Então, não isso sei, tudo- eu já ouvi vozes que a gente conhece participando dessas coisas Então, também. Então, por então. isso que eu digo, a nossa responsabilidade, quando eu falo isso no coletivo mesmo, é ter cuidado com a tua profissão. É não se colocar em qualquer lugar. Não se vender, né? Não se vender por... Se vender pelo quê, né? Você Vale a pena muito. isso? Pois é, você Vale é a muito pena? mais... Vale muito mais do que isso. Você, né? Você vale mais do que isso. O teu trabalho vale mais do que... Eu não estou falando nem de dinheiro. Eu estou falando de valor. De valor. Eu me lembro que o Rodolfo Maia costumava dizer: o meu trabalho não tem preço. O meu trabalho tem valor. E é este valor que as pessoas esquecem. E tem, de fato, tem... Nossa, sempre teve, né? Sim, Desde quando eu comecei já tinha isso. Sim, Então, claro. 30 e tantos anos atrás, a gente Antes já se disso. falava disso. Com certeza. De pacotes, de coisas ilícitas, Porque o problema não é nem exatamente isso, não é nem o preço. É o que você faz com o teu trabalho. Quer dizer, se você... eu faço de graça, mas faz com qualidade. Tá valendo. Agora, se você faz o seu trabalho pelo preço que você está cobrando, me poupe, cai fora, sai daí. Não é o que você... Você não gosta de fazer isso. Não gosta, sai. Deixa o espaço para quem gosta. Porque fazer do jeito que você não tem prazer, para que fazer? A dublagem trouxe muitos atores em busca de dinheiro, né, também. Exato. Sobrevivência. Então não é artista, né? Vem pela sobrevivência, não por curtir fazer. Quando eu ouço assim dizer, eu faço trocentos anéis por hora, e o resultado disso como é? Ninguém, por mais talentoso que seja, consegue vencer o tempo, cara. Não consegue. Já entra pensando na saída, Da né? saída, já entra de costa, né? Entra no estúdio de costa. Quantas vezes você dirigiu gente que fazia assim? Sempre. Que triste que é aquilo, né? Eu falo, e saía já, né, no cifrão, né? Ticando e botando o cifrão do lado. Exato. Pronto, mais um para conta, mais uma moedinha no cofrinho, mais uma moedinha no cofrinho. Termina de gravar, puxa ali, entrega para você a conta. Apertei os parafusinhos direitinho, pronto, vai embora. Que coisa, né? Que triste que é isso, né? Mas isso vai ter sempre, viu, Zódia? Mas a gente tem que dar valor a quem não faz isso. Exatamente, exatamente. A quem te entrega um trabalho de qualidade. Tem um problema que eu acho que a gente enfrenta hoje, que com relação a escalas, como a gente está falando, que é a boa escalação, é que a gente tem coordenadores que não são da área. É verdade. Que não entendem nada. Que nada, não conhecem ninguém. Então fazem umas escalas, sei lá com que Qual sentimento, com que emoção Qual que eles fazem critério, essas escalas. Né? Às vezes você tem uma escala super apertada com textos imensos, às vezes você tem uma escala folgada com umas falinhas curtas, com porque pontinha. E como eu falei, a energia do personagem tem que estar de acordo com o dublador. E cada diretor sabe o que cada ator rende na sua mão. Por exemplo, eu vou te escalar para essa personagem porque eu sei como você faz isso para mim. Então está escalado. Na hora de dirigir aquele personagem que o diretor pensou na Zódia fazendo, vem a Zaira. Que é outra atriz. A Zaira não vai fazer aquilo que ela vai fazer brilhante aquilo. Que eu gosto do trabalho dela. A Zaira faz. Mas ela não vai fazer aquilo que eu tinha imaginado para aquele personagem. Claro. Então eu defendo sempre que o diretor é que tem que escalar.
Eu também acho isso. Eu sempre importante. defendi isso. Eu também acho. Eu acho é uma dificuldade o diretor. Hoje, por exemplo, se eu fosse dirigir em algum lugar, eu dirigiria se eu tivesse essa liberdade de escalar. Porque eu sentar ali, pegar uma coisa que já está pronta, sabe? Eu vou só ticar, né? É o famoso diretor que está ali só para ticar anel, cantar anel. Exato, né? que nem sabe, às vezes, o que é o produto, nem viu. Nem viu, nem viu. Como é que você pode dirigir uma coisa que você não conhece, cara? Como? E o resultado não vai ser aquilo. Eu acho que como diretor você vai sair satisfeito se você tiver o elenco que você escolheu, né? O tempo necessário para fazer aquilo e foi. Daí sai redondo. Claro, né? claro. Então, mas hoje eu vejo que a gente tem uma certa dificuldade com essa coordenação. Eu estava comentando essa coisa do ator entra e faz. Uma vez eu vi um documentário e eu vi uma voz de um ator que eu gosto muito, um amigo muito querido, a pessoa que eu amo de paixão. E aí eu vi que o documentário se passava no Brasil, quer dizer, o fundo eram cenas era em aqui. português. Tá, em português. Era em português. E a pessoa que estava fazendo voice-over, fazendo em português. Só que o que acontece? Era um filme que foi feito no Brasil, em português, era um documentário brasileiro, ou feito no Brasil, que foi para os Estados Unidos, o cara traduziu para o inglês e trouxe para cá e traduziu do inglês para o português. E aí, de repente, tinham coisas do tipo assim, quando falava, por exemplo, a pessoa estava falando de mim, dizia, a senhora Pereira, cara, no Brasil ninguém fala pelo senhora sobrenome. Pereira. Isso não existe. E você ouvia atrás o português falando, porque é a Zódia. Sei. Entendeu? E aí eu perguntei para esse querido, meu amor, como é que você conseguiu fazer aquilo? Você não estava... Disse, não, eu faço o que me mandam. Gente, isso me dá um sufoco. Você não questionou? Não, jamais questiono. Eu estou lá para fazer o que me mandam. É um desafio grande, porque é o teu trabalho, é a tua voz, é a tua... Tá, muito bem, você poderia ter questionado e o diretor dizia, faz o que está aí, porque é o que mandaram, e ponto. Mas, sabe, que a gente possa se colocar um pouco, né, algumas vezes, que a gente possa questionar. Outro dia, eu estava até comentando há pouco sobre um filme muito bom que eu vi no teatro, vi a peça de teatro e a tradução. Bom, de repente o ator diz a seguinte frase na dublagem: eu gosto de tudo que dói em você. Você fez essa cara. Claro, qualquer um faz essa cara, porque acho que ninguém gosta da unha encravada do outro. Não é verdade? Porque a frase original é: eu gosto tanto de você que dói. E isso passou pelo tradutor. Isso passou pelo ator, isso passou pelo diretor e foi pro ar. Cara, como pode isso? E não foi do estúdio de quintal, não. Não acredito. Quer dizer, você diz como? Então é isso que eu falo. Se a gente não cuidar dessa qualidade, aí vale qualquer coisa, porque o outro é muito mais barato. Se é para fazer porcaria, vai fazer mais barato. Agora, se a gente garantir essa qualidade, esse cuidado do diretor, do ator, do tradutor, sabe, do trabalho que eu entrego, aí não tem quem tome esse trabalho da gente. Não tem. Você acha? Tá certo. Que a gente corre risco? Então, eu acho que não. Eu acho que não corre. Um risco relativo, vamos dizer. Corre risco de algumas coisas, como eu te falei, mas o nosso trabalho é pleno, não vai ser derrubado. Com certeza. Eu acho que ele não vai ser derrubado, desde que bem feito, como você falou. Se for bem feito. Hoje em dia eles querem uma... É engraçado, né? Com o tempo também, assim, vem uma leva de mais jovens, aí querem um texto todo soltinho. Jogadinho. Tem que ir mais soltinho, mais jogadinho. Então, ser
você tá, né, você tá fazendo, tirar os R's, né? É levar, pegar, fazer, né? Hoje eu passei por uma dessas e eu contestei, teve até um embatezinho, porque eu tô dublando um educador na série. O diretor te cobrou isso? Ele pediu para fazer sem os R's. Ah, mentira! Para ficar soltinho, né? Só que eu tô fazendo um educador. Educador. Meu R é aqui, é R de interior, né? E o meu jeito de falar é com os S's e R's, sabe? Eu falei, tudo bem, você quer que tire? Você quer que tire? A gente tem que ser orgânico, não pode ser. Daí numa frase deixa, na outra tira, mas assim, essa frase fala sem o R. Já engessou. Para mim já engessou. Claro, a espontaneidade que eu podia ter na frase. E cada um tem um jeito de falar. Com certeza, com certeza. Eu falo sempre, eu estou dublando uma pessoa da minha idade. Uma pessoa da minha idade fala como eu falo. Não fala como um jovem de 20 anos fala. Não, e então tudo depende da época do personagem, da idade do personagem, do momento que o personagem está... Da profissão, do que o personagem é, da cultura do personagem. Com certeza. Mas, eu estava fazendo mas querem tudo muito jogadinho hoje, independente do que. Não sei, talvez. Querem. É verdade. Alguns. É verdade. Eu estava fazendo um teste há bons anos atrás, para uma série que era uma série que se passava em torno, sei lá, de 1700. Era uma série de anime, tudo bem, e a gente foi fazer teste. Mas passava em torno de 1700. Aí o cara vai fazer o teste e diz, que é isso, moleque? Eu digo, oi? Aonde está isso no texto? Não, é porque é para ficar... Não, solto, cara, em 1700 não vai dar. Sabe, o soltinho aqui é outro. Em compensação, tem algumas coisas também que, por exemplo, dublando novela para Portugal, não pode ser para Portugal, tem que ser para Portugal. Sim, então você não pode falar pra. E a gente fala pra direto. É verdade. No meio da frase tem um pra, saiu pra. Para fazer, para pegar, não é para fazer, para pegar. Sim, então tem que ter uma observação. Eu acabo grifando os para eu falar para mesmo. Porque a gente instintivamente vai fazendo. E para não ficar aquela coisa meio engessada, prestando muita atenção para falar correto, né? Sim, porque na verdade isso deveria ser o correto. A gente vai, né, a linguagem vai se tornando e a gente termina falando coisas que a gente nem concorda. Né? Porque a gente vai se acostumando a falar cada vez pior. Né? Vai. É tão triste isso. Eu, por exemplo, o pegá-la ou pegar ela, o pegá-la às vezes não cabe mais nas bocas, né? Sim, é verdade. Não cabe mais. Mas às vezes o pegar ela é feio, né? Mas fica pedante às vezes, pegá-la. Dependendo do personagem, sim, claro. Claro, mas se puder... Eu brigo muito, viu? Eu brigo muito, eu digo, gente, primeiro... Diga o que está escrito. Eu tento contornar o texto sempre para não cair nessas falhas assim. Porque o Viela é triste, né? O Viela é triste. Viela é um bequinho, né? É um beco sem saída. É um bequinho. Viela é um beco sem saída, viu? Com certeza. Querido, foi um prazer enorme estar acabando nosso tempo. Foi maravilhoso ter você aqui, muito. Mas olha, mas antes de me despedir de você, eu quero que você fale com o teu público. Fale com eles sobre a tua história, sobre a tua experiência. Se eles pensam, como você diz, eu quero dublar, o que faz? Fala com eles o que você pensa sobre isso. Tá. Olha só, gente, bom, vocês viram um pouco da minha história, viram o processo, como foi. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, eu tô muito velho para começar a dublar, com 30 anos. Tudo bobagem, tá? Não tem idade para começar, tem que ter vontade para começar. E tem que ter dedicação para começar. Eu comecei a dublar com 36. Eu me profissionalizei ator com 31, né? Então, desde que você tenha vontade, não importa em que momento da sua vida vai chegar essa vontade. Deu a vontade, tenta, pelo menos, né? Não é fácil. Como eu estava dizendo, é um caminho complicado, principalmente nos dias de hoje, acho que está mais complicado para se chegar.
mas só quem tentar é que vai conseguir, né? Então, se você tem vontade, vai fundo. O trabalho vale a pena, tá? É bom. É bom, é bom. E foi bom conversar aqui também com vocês. Que bom, querido. Obrigada. Mas olha, um carinho enorme que eu tenho por você. Você nem sabe Também tenho. Quanto eu gosto de você. Que bom. Obrigada. Muito obrigada, tá? E aí, gente, até a próxima.